Este é o Coronel Douglas Macgregor fazendo um reporte da guerra na Ucrânia, uma das poucas fontes com conhecimento e idoneidade nesse contexto e em outros muitos. Ele é um cara bem idôneo. Discordo de algumas coisas que ele fala, mas são poucas, hein? No âmbito militar. Ele lutou na guerra do 73 East, em paralelo do Oriente Médio, na maior batalha de tanques depois da Segunda Guerra Mundial. Não que isso estabeleça alguma credibilidade quanto analista, mas fica um background para você saber que ele não vem de lugar nenhum. Ele é um militar que lutou em alguma coisa. Porque no Brasil chama-se de militar esses caras que ficam sentados nas casas, nessas vilas militares, coçando o saco, batendo punheta e assistindo televisão. Nada contra quem coça o saco, bata a punheta e assiste televisão. Mas não contra um militar que, como diz Jesus, não necessariamente os militares, come uma mosca e arrota um camelo, que é o caso dos nossos militares. Por isso essas bravatas são só vapor e papo furado. E a mesma classe que os nossos militares servem e são treinados, para além do dogma da doutrina Monroe, que provavelmente esse coronel também concorda. Não se iluda com isso, esses caras são americanos, querem nós subjugados. Mas esse elemento militar que está aí está alinhado com... Eles gostam do Brasil pelego, tá? Eles gostam. É considerado soft power. Um dos elementos é soft power. Em vez de invadir, eles são contra invasões militares, como esse coronel é, mas eles não são contra golpe de Estado, eles não são contra a subjugação em geral. Independentemente disso, nesse contexto da análise da Ucrânia, porque tu tem que cuidar, porque senão o pessoal vai venerando, né? Já começa a venerar os outros. Nesse contexto da Ucrânia ele está correto e muitos outros. Send hundreds of millions of dollars in hard cash over there that pays everyone. But the key thing is, mas o ponto-chave aqui é that the military equipment we send ends up costing us twice what it normally would. Que o equipamento militar que a gente envia para a Ucrânia custa para a gente o dobro do que normalmente custaria. Why is that? Por que isso? O juiz diz. Esse é o juiz napolitano. Well, first of all, we can't replace it right away. Em primeiro lugar, a gente não pode substituir de imediato. That's part of the problem. We have to replace it. Essa é parte do problema, nós temos que substituir. In order to replace it, we have to pay more for what we're giving away. Em ordem para substituir, nós temos que Responsibility for what's... Why is that? Well, first of all, we can't replace it right away. That's part of the problem. We have to replace it. In order to replace it, we have to pay more for what we're giving away. Em ordem para substituir, nós temos que pagar mais por aquilo que a gente está doando. So we end up sending enormous quantities of money in a Então a gente acaba mandando enormes quantidades de dinheiro direct transfer right to the Department of Defense. em transferência direta para o Departamento de Defesa. If you simply view this as part of the American defense budget, se você ver isso apenas como parte do orçamento de defesa americano, well, now you're approaching $1 trillion in ways that we never have before. Você está se aproximando de trilhões de dólares de uma maneira que nós nunca tivemos antes. Então, eles não só têm o orçamento de defesa oficial, como eles têm isso aqui também. Parte desse orçamento de defesa, como nos ensina o Noam Chomsky e muitos outros, é que a economia planificada, o socialismo corporativo, do desenvolvimento tecnológico do Estado, isso aí entra contra aquele pessoal do Estado mínimo, que eu venho dizendo há um tempão que não existe. Eles financiam tecnologia a pretexto de defesa. Funciona assim: cuidado com os comunistas, e todo mundo dá dinheiro. Os americanos não aceitariam socialismo, porque se tu falar socialismo, ou alguma coisa relacionada a Estado, o povo vai querer coisas para eles também. E eles não querem isso. Diluiria também a propaganda de democracia que nunca existiu. E não necessariamente deveria existir, mas não é esse o ponto aqui dessa conversa, mas e também eles não querem que socialismo corporativo e livre capitalismo para ti. Capitalismo no cu dos outros é refresco. As corporações vivem do socialismo corporativo. Eles estão gastando tão desenfreadamente nesse ponto. É difícil saber até quanto nós estamos investindo.
just in the Department of Defense, but não somente no Departamento de Defesa, of course in our intelligence agencies. e também, claro, nas nossas agências de inteligência. All right, so if we give them a tank, Então, se a gente dá a eles um tanque, I'm just gonna throw out a round number. eu vou apenas usar um número como exemplo. Vou tirar um número aqui, um número fictício. Give them a tank worth $1 million. Um número como exemplo. Vamos dizer que a gente dê a eles um tanque valendo $1 milhão. It's gonna cost us $1,250,000 to replace it. Vai nos custar $1,5 milhão para substituí-lo. Is that the answer? É essa a resposta At least. por seu argumento? E o coronel disse, no mínimo. Okay, Ok. okay. Have any of the people around the president, as far as you know, military, Tem alguma pessoa ao redor do presidente que você conheça, diplomatic, or intelligence, diplomatas ou inteligência, come to the same conclusions that you just articulated? chegou às mesmas conclusões que você recém articulou? Well, if there are, they're in deep hide. Se eles existem, eles estão profundamente escondidos. Que é o que eu digo também acerca dos tais militares nacionalistas. Que o pessoal fica dizendo que existe, estão dizendo que existe desde a época do Ciro Gomes, lá de 2018. E eu confrontava esse pessoal do Ciro Gomes, principalmente quando eu me afastei do Ciro Gomes. Lembrando que o meu canal não girava em torno do Ciro Gomes, ao contrário do que muitos dos cirigomistas queriam, vamos chamar assim, para não usar o mesmo termo cirete. Porque é impressionante que no Brasil começa a se formar esses caras na volta de outros caras, né? E tem muitos caras que gostariam de ter esse poder. De liderar grupos para suas próprias ambições nojentas e incautas. Principalmente no âmbito da política e da religião. Mas eu sempre boicotei isso. O Ciro Gomes tinha isso é outra história. O Ciro Gomes tinha ali um pequeno secto de seguidores. E eu, como não sou leal a ninguém, não porque sou desleal a todos, mas porque eu trato esses caras como aquilo que eles são. Possíveis representantes republicanos políticos. Então, se ele não nos representa e é constatado que ele não nos representa, então não tem por que apoiar ele. Quando o Ciro Gomes mostrou-se ineficaz em boicotar a campanha do Bolsonaro e apoiar o Haddad, não porque o Haddad é grandes coisas ou porque se concorda, o Haddad já era o Lula neoliberal. Tá? Só que com a cara do Haddad. O Lula e o Haddad são a mesma pessoa, só muda a cara. E eu não estou votando em história. Eu voto num cara que a história do Lula, foda-se a história do Lula. Eu quero saber o que ele faz. Porque se tu pegar o Charles Manson, a história dele, antes dele ser o psicopata lunático que ele era, parte da história dele é que ele era uma criancinha. Nós vamos votar pela história da criancinha? Ou nós vamos votar por quem ele é? Ou as últimas coisas que ele for? Ou o Hitler. O Hitler, quando ele era uma pequena criança, ele era uma criança muito querida. Tá, mas essa é a história dele, tá? Mas essa é a história. Ele se tornou outra coisa. A mesma coisa o Lula. Eu não quero saber se ele era o líder do caralho A4 em 1430. O que ele é agora é um neoliberal. Porque nenhum nacionalista faz aliança com o Alckmin. Ninguém que faz aliança com o Alckmin pretende recuperar a propriedade roubada do ISR brasileiro, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, inteligência, vigilância e reconhecimento. Ele não vai recuperar, que é o complexo aeroespacial brasileiro que foi destruído. Que esse coronel provavelmente concorda que seja destruído. Mas que faz parte da doutrina Monroe. Então tu tem que ater-se a contexto e não entrar nessas embarcações de crença total e estou completamente do lado desse cara e completamente contra esse outro cara. Estou completamente do lado desse cara e completamente contra esse cara. Isso não funciona assim. Tá? Então, o Ciro não sabotou a campanha do Bolsonaro apoiando o Haddad lá em 2018. Eu disse, e aquele pessoal do Ciro também insistia nesse nacionalismo dentro do exército que nunca existiu. Nenhum militar saltou para enfrentar nada que esses militares fizeram. Nem Heleno, nem Mourão. Para enfrentar Heleno, Mourão, Etchegóin, Edson Puyol e outros envolvidos aí. Aquele que andava com a Angelina Jolie na ONU, aquele que depois virou um cara que botaram do lado da Suprema Corte lá para vigiar os ministros.
Ninguém falou nada. Aquele Vilas Boas que ameaçou a Suprema Corte. Aí o Alexandre de Moraes não fez nada, né? Esses babacas não fizeram nada. Então estão tudo nessa, estão tudo junto. Não existe militar nacionalista. Ou, então eu confrontava o pessoal do Ciro, ou eles estão profundamente escondidos, e ele está ironizando aqui. No caso do pessoal também, que faria alguma coisa com relação a isso, esses gastos ridículos. Let's face it. O juiz está rindo. Vamos encarar, o coronel disse. You've got to keep in mind something, and this is what Americans don't understand. Vocês têm que manter algo em mente, é isso que os americanos não entendem? People say, well, how could we have reached these conclusions and done such a stupid thing? Como nós atingimos essas conclusões e fizemos essas coisas estúpidas? In the wake of 9/11 or any number of different no acordar do 11 de setembro ou em variáveis numerosas instâncias. Iraque, Afeganistão, Síria, agora Ucrânia. The point is, there are always people in the intelligence system who provide sound analysis. O ponto é que há sempre pessoas no sistema de inteligência que provêm análises corretas. Aquilo que eu falei da propaganda, lembra? Encaixa com a minha teoria, aquela que eu disse. It's just that their analysis is not wanted. As suas análises não são queridas. So you have political leaders who essentially pick and choose from the intelligence estimate. Então você tem, mas isso acontece, antes de eu traduzir isso aqui, isso acontece aqui também. Nesse canal aqui. Que os presidentes de inteligência aqui, os presidentes americanos escolhem a inteligência que querem. Isso acontece nesse canal aqui. Esse canal provém análise de inteligência porque não existe inteligência nesse país. Então esses generais, eles são loucos que são fomentados pelo Departamento de Estado americano a serem loucos. Tu olhar o Mourão ficar jogando polo, quando a polícia do Rio de Janeiro vai lá, mata um monte de gente, eles dizem assim, não, eram todos bandidos. Vai lá, fazem tudo bandido. Eles são sociopatas, e foi por isso mesmo que os Estados Unidos os pegou. Isso faz parte da história da inteligência americana, pôr nos países do terceiro mundo sociopatas para nos governar. Eles são assim sociopáticos. E eles são assim sociopáticos porque tem que ser só um lunático para negar as capacidades do seu país e atacar o seu próprio povo, praticar fratricídio e infanticídio também, né? Se for associar a escatologia cristã, infanticídio também. E infanticídio literal também. São inimigos. Então esse canal provém análises de inteligência, análises políticas, como está dizendo no título, né? Por quê? E essas análises já ajudaram. Eles vêm pegar aqui a análise. Porque eles não têm um departamento de análise concreto. Para tentar parar merdas, para tentar evitar problemas. Por exemplo, esse Alexandre de Moraes aí. Seguido esses caras se assanham e começam a querer censurar todo mundo. E isso tem consequência. Não se trata de... A análise está além do que se gosta ou daquilo que se concorda. E alguém diz assim, você é a favor de pitbulls morderem pessoas? O que isso quer dizer? O que eu estou dizendo é que se você chutar a cabeça do pitbull, incorrerá a possibilidade de te morder. Isso é uma análise. Isso não tem lado, isso aí. Eu vou chutar a cabeça do pitbull com o pé esquerdo. E eu vou chutar a cabeça... Eu acho que a melhor maneira de chutar a cabeça do pitbull é com o pé direito. Então, mas o ponto é que se você chutar a cabeça do pitbull, não se surpreenda se ele te morder. É isso que tu quer que aconteça? Porque é isso que o Alexandre de Moraes faz. Ele vai lá e começa a censurar todo mundo na internet. O pretexto que ele faz é errado, é imoral, mas também não importa. A questão é, tu sabe o que vai acontecer como consequência? As possibilidades que podem ocorrer? É disso que se trata uma análise, é disso que o coronel também está falando.